Queridos irmãos, queridas irmãs, nas duas dimensões da vida, que a paz do Cristo reforce em nós a grande certeza de que não há felicidade possível sem amar servindo e sem servir amando. Muita paz a todos, gratidão pela presença de todos vocês nesta casa de caminho e gratidão à casa pelo convite mais uma vez para estar aqui, e é sempre uma grande felicidade cada vez que eu estou aqui. O tema nos proposto hoje nos fala de uma atitude moral que mesmo os espíritos mais aprimorados no plano terrestre, não estou falando de outros planos, mas no plano terrestre, que é do que nós conhecemos, porque ainda não temos uma evolução espiritual, moral e intelectual com a capacidade de compreender o que está para além da Terra. E até compreendemos, mas não conhecemos na perspectiva da vivência, de experienciar aquilo que está, por exemplo, no nosso próximo estágio, mundo de regeneração. A gente sabe que existe um mundo de regeneração, sabe que lá o amor é mais forte do que o mal, mas nós ainda não experienciamos essa realidade. Então, para nós que ainda somos espíritos de terceira ordem, vivendo num planeta ainda de provas e expiações, nós ainda estamos suscetíveis a, em algum momento da nossa existência, cair nessa esparrela, nesse descuido, nesse equívoco. E aí, assim, então esse hábito de julgar o outro fala muito da nossa realidade e da nossa condição de espírito imperfeito. Ah, mas é porque eu sou espírito imperfeito mesmo, então eu vou julgar, viu? Eu sou imperfeito mesmo. Mas nós queremos essa imperfeição, essa animalidade permanente? Nós não estamos encarnados num processo de aprendizagem, de autotransformação moral? Não é para isso que reencarnamos? Kardec vai indagar da espiritualidade qual o objetivo da reencarnação. E a espiritualidade vai nos dizer que é o progresso, né? Progresso moral e intelectual. No intelectual a gente aprende, mexe com o computador, desenvolve programas, softwares, né? E tudo mais. No moral, a gente altera as nossas animalidades, transformando-as em virtudes. Mas, ainda imperfeitos, mas não acomodados, porque quando a gente, não, é porque eu sou imperfeito, estou num planeta de provas e expiações, então é porque é assim mesmo. O assim mesmo é um comodismo que o nosso orgulho nos impõe, de modo que a gente permaneça ali, na zona de comodismo. Porque abandonar o hábito de julgar o outro muitas vezes implica em transformações que, eu sempre tinha um negócio assim, eu sempre era tão bom para fulano, eu sempre fui tão bom, sempre dei tão bons conselhos. É Chico, né? Ô Chico, pronto, você trouxe a ideia perfeita, né? E aí descobre-se que, peraí, a coisa não é bem assim. É preciso chegar ao patamar do Chico. E aí mais na frente eu vou falar sobre o Chico, né? Porque tem até uma musiquinha que eu quero iluminar. E aí, quando na leitura que o irmão começou a fazer, né, do exórdio, que não era essa, mas a espiritualidade é perfeita nas suas ações, né? Que nos chama a atenção para esse detalhe. Traz Mateus, capítulo 7, versículo 1, quando Jesus vai dizer, não julgueis para não serdes julgados. Ora, a gente sempre, constantemente, eu vou enfatizar, sempre, tem a receita perfeita para o outro ser feliz.
Eu sempre voltei a dizer para você, meu irmão, olha, se você fizer desse jeito, se fosse eu, faria isso, ou faria aquilo. Acontece que 99,9999, e aí vem uma dízima, né? Das vezes, a gente tem a receita para o outro que não se aplica a mim. Ou seja, nós continuamos naquela história do que faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Então aí tem um problema. Porque se a receita da felicidade para o outro não se aplica a mim, eu mesmo não acredito nessa felicidade que eu estou apontando. Mas onde é que eu quero chegar com isso? É dizer que a gente tem a receita da felicidade a partir do prisma do meu julgamento que eu faço do outro. Fulano porque há julgamentos bons. Nem todo julgamento é mau. Nem todo julgamento é danoso. Há julgamentos bons, se bem que raros. Infelizmente, né? Se a gente tiver só a condição de julgar bonissimamente, né? Nós estaríamos num outro patamar. Certamente estaríamos nos mundos mais elevados, né? Mas a grande realidade é que ainda permanecemos no terreno do apontar o dedo para o outro, para o defeito do outro. Eu enxergo na professora de engenharia química, né, que trata lá com seus reagentes e coisa e tal, mas eu enxergo, nossa, a professora fala alto, grita muito, é grosseira com a gente, estudante. Menino, só dá nota baixa. Não deixa a gente colar. Não deixa a gente colar. Ora, outro dia eu cheguei lá e perguntei, ela estava escrevendo um negócio no caderno, professor, é para copiar? Isso eu escutei na sala de aula a vida inteira. Hoje eles tiram foto. E aí outra coisa, eu vou enxergando dezenas, centenas, milhares de defeitos que a pessoa tenha. Mesmo que não tenha. Eu vou encontrando defeitos para colocar nela. Eu não sei quem foi que disse isso, mas foi um político brasileiro que disse que amigo meu não tem defeito, inimigo se não tiver eu boto. Não sei quem foi o político, mas teve um deles que disse isso. E trazendo isso para a verdade, é que a gente, para essa realidade, é que a gente percebe o seguinte: a gente vai encontrando o defeito do outro. Encontrou 999 defeitos na professora de engenharia química. É que, nessa perspectiva, o meu julgamento da professora ainda está calcado no orgulho que eu tenho, nas minhas próprias vaidades, ainda está embasado no meu olhar de que eu sou melhor. Eu não me vejo como um caminheiro, como um caminhante de uma mesma estrada chamada evolução. Quando a gente julga, a gente sempre está se colocando num patamar acima. E aí nós trazemos para a realidade social nossa. Quem nos julga terrenamente? Está lá o advogado. O advogado julga? Não. O promotor julga? Não. Quem nos julga? Um juiz. Né? Agora, quando nós nos fazemos juízes uns dos outros, moralmente falando, aí nós encontramos que, como eu posso olhar o defeito do outro se eu cometo o mesmo e às vezes muito piores erros do que aqueles que são cometidos? Quando nós deixamos e nós ainda alimentamos esses dois cânceres que faz parte, está no DNA da nossa animalidade, e a gente dá de comer a eles constantemente, chamado orgulho e egoísmo. Eu vou levantar aqui um pouquinho, porque eu estou ficando com a coluna torta. Então, quando nós alimentamos esses cânceres, e muitas de nós ainda fazemos isso, nós não, o pessoal aqui do Safra-Luz, você só tem espírito perfeito que já devia estar nos mundos celestes, né?
Mas nós estamos nos colocando, na verdade, como produtos desse próprio câncer que é o alimento chamado orgulho. Porque eu me coloco num patamar acima do outro. Eu falava do juiz, o juiz está socialmente e juridicamente acima do advogado, do promotor. São poderes, na verdade, distintos, são partes distintas de um processo. A hierarquia que tem o advogado, tem o promotor, tem o juiz. Mas a decisão final é sempre do juiz. Correto, advogado? Mais ou menos. Assim sendo, quando nós nos colocamos na condição de julgadores uns dos outros, efetivamente nós estamos dando vazão ainda mais a essa animalidade, né? A máxima que Jesus nos traz há mais de 2000 anos, né? Ela é atualíssima. Porque a nossa sociedade humana, terrena, ainda permanece doente. Ainda permanece moralmente doente. Porque ainda não consegue se libertar plenamente e cortar a alimentação desses dois monstrinhos, chamado egoísmo e orgulho, né? Então, quando Jesus nos diz para não julgar, ele não nos proíbe em momento algum a capacidade de discernir. Nós podemos e devemos discernir. Mas aí o que acontece? Nós temos passado esse discernimento por aqueles filtrozinhos necessários do nosso viver, bem viver em sociedade. É necessário que eu diga isso? Vai machucar a pessoa de alguma forma? Quando nós aplicamos, existe um outro filtro ainda. Quanto amor eu aplico quando estou fazendo isso? Quando a gente coloca esses filtros, a gente começa a cortar a via de alimentação do danado do orgulho. Porque eu começo a me reconhecer. Peraí. Eu começo a pensar, e se fosse Jesus vivendo essa situação, como ele reagiria? Quando nós temos, não apenas dizemos, mas quando nós temos e vivenciamos a mensagem do Cristo nas nossas vidas, é bem mais simples, é bem mais fácil dar esse salto à frente. É bem mais suave essa transformação. Quando a gente ainda tem Jesus como algo muito distante, como uma mensagem que foi dita há 2000 anos atrás, como o Espírito mais perfeito que a Terra conheceu, verdade. Mas Jesus está muito longe. Eu ainda estou aqui, imperfeito. Mas a gente vai ter muita dificuldade para vivenciar isso. Mas quando nós passamos a trazer para a nossa experiência humana, a nossa experiência vivencial, aqueles ensinamentos que transformam, que nos transformam. Quando a gente tem essa história do julgar, a gente tem muita história do transformar o outro. Mas eu não tenho obrigação de transformar o outro. Não é responsabilidade minha de transformar o outro. Eu preciso me transformar e me fazer exemplo, assim como Jesus se fez exemplo para todos nós. A maior e melhor pedagogia que o mundo já conheceu chama-se a pedagogia do exemplo, e foi inaugurada por Jesus. Não que outros não exemplificassem antes, mas outros exemplificavam na questão da vida cotidiana, na questão da transmissão de conhecimentos sociais. Mas Jesus é o pedagogo moral mais completo que nós tivemos na face da Terra. Porque ele não foi aquele professor que disse assim, vá lá e faça isso, que é o certo. Não, ele viveu cada um dos seus ensinamentos. Ele botou em prática, ele vivenciou, experienciou os seus ensinamentos, permitindo com que cada um de nós pudéssemos perceber que
é possível, mesmo sendo cada um de nós ainda espíritos imperfeitos, vivenciar este mesmo amor. E aí, abandonarmos esse hábito do julgar o outro, que não nos leva a lugar algum. Já perceberam? A gente julga alguém por alguma coisa, missa, fulana. Lá no interior, de onde eu venho, eu sou de Açu, hoje não mais, porque assim, o termo caiu em desuso, né? Mas no meu tempo de adolescência, coisa e tal, era muito comum. Vixe, fulano buliu com a filha de fulana. Esse termo buliu, menino, isso dava bochicho na cidade por meses. E aquela pessoa tornava-se mal falada. Mas as mesmas pessoas que mal falavam aquela mulher, engraçado, só falavam da mulher, né? O bonitão era ficar de fora. Então, mas aquelas mesmas pessoas, eram as mesmas pessoas que falavam, eram as mesmas que tinham comportamentos execráveis. Eram pessoas que tinham relações familiares extremamente tortuosas e conflitantes, que eram violentos com os filhos e por aí afora. Então aí nos vem uma pergunta que é muito importante. Como eu posso censurar o outro se eu ainda vivencio situações que me negam a posição de censurar o outro, de julgar o outro? Cada um de nós somos responsáveis pelos nossos equívocos. Porque é aquela história, sabe a história do pecado original? Você vai pagar o pecado original, viu? Né? Isso foi, digamos assim, o termo na realidade nem é pecado original, isso foi cunhado pelo catolicismo, que foi transmutado também, foi transformado o seu conceito. O conceito primeiro e não é o termo realmente da antiguidade, o termo originário é pagar realmente. Eu não gosto do termo, mas trazendo esse termo vamos usar. É você pagar os seus próprios erros. Os erros de origem. E qual é a origem? A sua encarnação pretérita. Então você não paga a conta de ninguém. Você paga as suas próprias contas. Mas como assim? É porque hoje eu sou Francisco Costa. Mas anteriormente eu posso ter sido Maria Severina. E fiz um bocado de bobagem. E as consequências das bobagens, algumas já resolvi lá, mas outras eu estou resolvendo agora. Isso é com todos nós. E as bobagens que fizermos aqui, certamente Deus é esse Pai tão amoroso, tão perfeito, que nos permite a reencarnação como um processo de burilamento do nosso espírito imperfeito. Deus é esse Pai tão maravilhoso que nos traz a essência do amor materializada na oportunidade de resgatar eu mesmo meus erros. Meus pais biológicos, que são irmãos na verdade, me deram um corpo e as características físicas, biológicas. Mas as características morais, intelectuais, essas vêm do espírito. E essas vêm do mesmo espírito que animou um outro corpo numa outra época. Né? Então, a história do pecado original que socialmente está distribuído é de que eu vou pagar as contas, os erros do meu pai e da minha mãe. Não, de jeito nenhum, eu pago os meus próprios erros. E aí, por que eu digo que eu não gosto do termo pagar? Porque eu acho que a gente não paga. Eu acredito verdadeiramente que a gente não paga nada. A gente aprende com os nossos próprios erros. E volto a dizer, Deus é esse Pai tão maravilhoso que nos dá as oportunidades, mesmo que a gente cometa tantos erros, mas nos dá as oportunidades com responsabilidade para aprender. Porque toda e qualquer situação da qual nós vivenciamos, certamente nós temos algo a aprender. E quem não tira lições de seus próprios erros, certamente ainda vai patinar, né, um longo tempo. Porque não, se você passa por uma situação e você nada aprendeu com ela, você vai viver a mesma situação várias vezes para que você possa finalmente, em algum momento, despertar
para tirar lições daquilo. E quando tiver, mas eu não consigo fazer isso, aí Joana de Ângeles ensinou uma receita bem interessante. Indague a sua consciência. Pergunte à sua consciência, pergunte a você mesmo, o que eu posso aprender nessa circunstância? O que eu posso aprender quando eu me sinto mal porque julguei alguém? O que eu preciso aprender? E se você não for aquele apressado, se você for uma pessoa que faça essa pergunta de maneira honesta, a consciência lhe responde. Amplia a tua capacidade de amar. Porque a gente quando a gente começa a ampliar essa capacidade de amar, nós deixamos de ser aquele aluno que só reclama da professora que dá matéria difícil, que dá nota baixa, que não dá 1/10 para passar, né? Vou perder o período porque por causa de 1/10, o professor é carrasca. Não, eu deixo de enxergar os 999 defeitos para enxergar 999 qualidades. Quando eu coloco o filtro do amor no meu existir, no meu olhar, eu não mais julgo a pessoa com essa coisa de que eu estou aqui e você está aqui. Ao contrário, nós nos colocamos no mesmo patamar. E aí eu encontro 999 qualidades na professora. Mas tem um negocinho ali. Aí vem a grande sacada. Aquele negocinho ali, eu me pergunto, quando eu trago esse filtro do amor, eu me indago. De que maneira eu posso ajudar a fulano nesse negocinho? A gente deixa de ser o martelo do mundo para ser a mão que ampara. A gente deixa de ser eu não já usar palmatória, né, Carmelita, que antigamente usava, era palmatória. Eu deixo de ser palmatória do mundo para ser elemento que agrega. Então, quando nós, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 16, Kardec vai nos dizer: antes de censurar os defeitos alheios, vede se não tende outros piores. Olha só, quem sou eu para apontar o dedo para você? Sem enxergar 3 que estão aqui, apontando para mim mesmo. E aí, quando nós percebemos isso, a gente descobre que não tem condições morais de julgar quem quer que seja. Na nossa animalidade, nós somos muito imediatos, né? E a espírita, Haroldo Dutra, o ano passado, durante a conferência, o pessoal estava falando da situação que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, e Haroldo disse um negócio muito interessante. Muito cuidado com espírita em velório. Foi aquele silêncio dentro daquele teatro, assim, um silêncio sepulcral. Muito cuidado com espírita em velório. Por quê? 100% das pessoas lá fizeram esse mesmo, cara. Por quê? Arquearam a sobrancelha. Porque enquanto uns estão ali chorando, uns estão tentando consolar o outro, e espírita está lá falando em karma. Não é porque precisou passar por isso. É que ela tinha que passar por isso. Trazendo fórmulas prontas quando a gente sequer conhece a essência. E aí, estamos julgando? Estamos. Temos elementos para isso? Não. De jeito nenhum. Então, qual o grande processo, né, nesse sentido? É de que eu preciso me conhecer primeiro. Conhece-te a ti mesmo. Porque só depois de eu conhecer a mim mesmo e perceber que eu estou efetivamente
numa condição melhor do que o outro, é que eu posso fazer julgamentos. Quando é que isso vai acontecer? Se você trouxer o filtro do amor na frente, nunca. Porque você reconhece que eu conheço isso aqui, mas não conheço tudo. E se eu não conheço tudo, eu não sou capaz de conhecer o íntimo das circunstâncias pela qual aquela pessoa, aquele espírito está passando. Encontramos um mendigo na rua, não, é porque não, isso provavelmente na encarnação anterior fez muita besteira. Isso aí, está pagando a besteira que fez. Aí eu lembro daquela situação em que Chico vai lá está saindo do trabalho com os amigos, né? 4 amigos, que estão conversando com ele e tal, e numa esquina encontram um mendigo, sujo, aquela coisa bem, roupas em pandarecos, em frangalhos mesmo, aquela coisa rasgada, sujo, fedendo, porque fazia muito tempo que não tomava um banho, cabelos desgrenhados, a visão era dantesca. E Chico se afasta do grupo, vai lá naquele irmão e dá-lhe um abraço afetuoso, cheio de amor, cheio de carinho, né? E ele traz palavras de conforto, de ânimo e de amparo para aquele irmão. Chico volta, mas Chico, os colegas dele, mas Chico, como é que pode? Você está com a roupa limpinha, você vai se abraçar com um mendigo, você está fedendo agora, Chico. Nossa, você está com um mau cheiro danado. Como é que pode? E aí Chico, muito serenamente, o corpo pode estar surrado e sofrido, mas se vocês conhecessem o espírito que ali está, ou seja, a nossa essência material externa não nos identifica, não nos traz claramente quem efetivamente nós somos. Então, se eu consigo enxergar o seu espírito, eu consigo enxergar o seu corpo, né? Porque os meus olhos do espírito ainda estão vendados pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando nós conseguirmos desvendar, tirarmos as vendas destes olhos, aí nós começamos a perceber que qual foi o grande motivo da vinda de Jesus a estar conosco, que é o ensinamento do conhecer a si mesmo, conhecer suas potencialidades, conhecer aquilo que lhe permite caminhar para a frente, lado a lado, não mais um na frente e outro atrás. É resgatar quem está mais atrás e buscar amparar-se em quem está mais à frente. Quando nós percebemos isso, nós compreendemos por que ainda temos a necessidade de trazer para a nossa vida o ensino de Jesus. E é claro que essa necessidade ela é premente, mas quanto nós precisamos verdadeiramente aplicar esse ensino de Jesus. E aí Mileco vai nos dizer assim: ele veio, pão da vida, luz do mundo, de um olhar quente e profundo e solene minha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. E é para isso que Jesus veio, a nos ensinar, a nos tirar dessa calma
fantasiosa que muitas vezes a gente tem, a nos sacudir a consciência, a sair desse mundinho que a gente se fecha em nós mesmos, onde nós somos senhor de tudo. Jesus vem para nos trazer uma mensagem de transformação. Aquela história de que, ele veio morrer por mim, morrer por meus pecados. Não. Jesus veio como elemento de aprendizagem, uma dádiva de Deus, como elemento de aprendizagem para cada um de nós. E a sua mensagem nos tira essa calma. Por quê? Porque quando a gente compreende essa mensagem de Jesus, a gente vê a necessidade e o tamanho das responsabilidades que nós temos de autotransformação moral. A necessidade que nós temos de mudança de perspectiva, mudança de comportamento, de não mais nos sentirmos julgadores do outro, melhores do que o outro, porque nós efetivamente não somos. Nenhum de nós é melhor que ninguém, né? Nosso amigo Melo, né, é um dos dirigentes da casa, então ele está num patamar, uma hierarquia, está nada. É igual a gente. Não é isso, Melo? Todos nós estamos na mesma estrada, e uma estrada luminosa chamada evolução. E compreender essa perspectiva evolutiva nos traz a ideia de que cada ato meu gera uma consequência. Aí nós temos a lei de causa e efeito. Não existe um efeito sem que haja uma causa que lhe dê origem, né? E você vai perceber o seguinte, que nossas ações, nossos pensamentos, nossos julgamentos vão produzir consequências, vão produzir efeitos. E aí vem uma questão de escolha nossa, livre-arbítrio. Quais efeitos eu estou criando para o meu amanhã? Que a gente pode até criar efeitos para os outros, mas certamente para nós, com as nossas escolhas, boas ou equivocadas, nós criamos efeitos para nós mesmos. Nós criamos consequências para nós mesmos. Se eu tomo a decisão de amar, se eu desenvolvo a vontade, o desejo de amar incessantemente e indistintamente, e sem condicionalidades, né? Eu vou amar a Carmelita, que Carmelita é minha amiga, né? E é música, e vai me ensinar alguma coisa. Olha o interesse. A gente ama muito por interesse, buscando aquilo que possa me trazer recompensas no futuro. Isto não é amor, isso é escambo, é troca, é mercantilizar a relação do amor. Então, quando nós pensamos, e aliás, devemos pensar, que em todos nós, a lei de causa e efeito, ela é presente e real. Porque se a gente emite severas críticas ao outro, nós estamos abrindo as nossas portas para receber severas críticas também. Porque na hora que eu critico você, meu irmão, eu estou dizendo a você, para você prestar atenção em mim. E você vai prestar atenção e vai encontrar por que também me criticar. Na hora que eu falo mal de você, eu estou chamando sua atenção para mim, então você vai começar a encontrar elementos de como é que eu posso devolver. E aí nós vamos vivenciando um elemento chamado vingança, que é extremamente perigoso. Pois não. Eita. Esqueci. Esse elemento extremamente perigoso da vingança é aquele que me faz com que eu deixe de viver a minha vida para viver a vida do outro, em função da vida do outro. Assim, quando a gente reconhece de que não julgueis para não ser julgados, é uma verdade inefável que Jesus nos traz. Não cabe a você julgar o outro, julgue a si mesmo. Vigiai e orai. A gente vigia a vida do outro e orar, sabe Deus quando? Quando der. Né?
mudança de atitude. Vigiai a si mesmo, vigiai as suas atitudes, vigiai as suas ações, porque são elas que lhe conduzem efetivamente a um outro patamar, um patamar de encontrar Deus em todos os momentos da sua caminhada, de estar na presença de Deus em todos os momentos. Você não precisa desencarnar para estar na presença de Deus. Você precisa mudar de perspectiva e vivenciar-se pelo amor. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmã, a sorrir. E que possamos voltar verdadeiramente a Deus, a partir do exemplo do moral de Jesus, passando pelo caminho do não julgueis, a não ser a nós mesmos, porque a gente descobre que não existe felicidade sem amar servindo e sem servir amando. Muita paz e muito obrigado a todos vocês. Gratidão ao nosso irmão Francisco pelo tema, pela abordagem como ele nos trouxe. E esse é mais um daqueles ensinamentos de Jesus, se a gente prestar atenção, como nos fará bem a partir do momento que eu começo a olhar os meus defeitos ao invés de ficar olhando dos outros, né? Porque quando eu corrigo olhos para os meus, eu passo a me corrigir. É só com um comentário. Hoje, no restaurante de um irmão meu, eu estava lá e tenho ajudado ele, e já no banco, quando eu trabalhava, também acontecia muito isso. Quando alguém vinha falar mal do outro, eu disse, peraí, eu vou pegar uma água ali, e chamava o outro para, vamos falar juntos aqui. Eu acabava no ambiente de trabalho com essas fofocas existentes. E hoje eu fiz a mesma coisa, e foi um choque térmico para quem estava sendo falado mal, como para quem falou mal, né? Para mim. Mas é dessa forma, eu acho que quando a gente enxerga no outro os defeitos, esses defeitos estão em nós. Isso é uma verdade, né? E eu vou propor aqui, então, que esta semana jejuemos, e não é a primeira vez que eu falo isso, de não falar mal de ninguém durante esta semana. Tentemos fazer isto, para a gente ver o benefício, porque assim, quando Jesus nos diz, não julgueis para não seres julgados, quando a gente fala mal do outro, olha, a gente está sempre na expectativa de alguém estar falando mal da gente. Quando a gente não fala, a gente se livra dessa culpa. Esse é o grande ensinamento, né? Então, meu irmão, muito obrigado pela palestra, pelas músicas, e a gente pode marcar uma serenata para Jesus qualquer dia desses aí, né? Um vozeirão desse, né, pessoal? Vamos convidar a nossa irmã Carmelita aqui para a prece.
Tá escalada. Ai, Jesus amado. Meu Pai, Baixar o confela. acha que é a minha altura. Valeu, viu, meu filho? Gratidão, minha irmã. Deixa eu fechar aqui, Carlita. Aperta aqui. Certo. Você pegou? Tá bom. Boa noite, meus irmãos. Ai, joia. É com muita alegria que nós estamos aqui. E principalmente que amanhã é comemorado o Dia das Mães. Eu acredito que há muitas mães aqui. Então, em homenagem, antes da prece, a essas mães, nós vamos tentar declamar um poema de Guiarone que diz o seguinte: Mãe, eu volto a te ver na antiga sala, onde uma noite te deixei sem fala, dizendo adeus, como quem vai morrer. E me viste sumir pela neblina, porque a sina das mães é esta sina: amar, cuidar, criar, depois perder. Perder o filho é como achar a morte, perder o filho quando grande e forte já podia ampará-la e compensá-la. Mas nesse instante uma mulher bonita, sorrindo rouba, e a pobre mãe aflita ainda se volta para abençoá-la. Assim parti e nos abençoaste. Fui esquecer o bem que me ensinaste, fui para o mundo me deseducar. E tu ficaste num silêncio frio, olhando o leito que eu deixei vazio, cantando uma cantiga de ninar. Hoje volto coberto de poeira e te encontro quietinha na cadeira, com a cabeça pendida sobre o peito. Quero beijar-te a fronte, não me atrevo. Quero acordar-te, mas não sei se devo. Não sinto que me cabe este direito de dar esse desgosto, de te mostrar nas rugas do meu rosto toda a miséria que me aconteceu. E quando vires minha expressão horrível, de minha máscara irreconhecível, minha voz rouca murmurar: sou eu. Não, eu devo voltar a ser esquecido. Mas que foi? De repente houve um ruído. A cadeira rangeu. É tarde agora. A minha mãe se levanta abrindo os braços e me envolvendo em milhões de abraços, rendendo o braço e diz: meu filho. E chora. E chora e fala como treme rir. Até parece que um Deus entrou aqui em vez de um dos últimos dos condenados. E o seu pranto rolando em minha face é como se o céu me perdoasse, me limpasse todos os pecados. Mãe, nos teus braços eu me transfiguro. Lembro-me que fui criança, que fui puro. Sim, tenho mãe. E esta aventura é tanta que eu compreendo o que significa. O filho é pobre, mas a mãe é rica. O filho é homem, mas a mãe é santa. Santa que eu fiz envelhecer sofrendo e que me beija como agradecendo toda a dor que por mim te foi causada. Dos mundos onde andei, nada te trouxe, mas tu me olha com um olhar tão doce que nada tendo, não te falta nada. Dia das Mães é um dia de bondade, maior que todo o mal da humanidade, purificado num amor fecundo. Por mais que o homem seja um ser mesquinho, enquanto uma mãe cantar junto ao becinho, cantará a esperança para o mundo. Mamãe, eu sou tão feliz, porque voltei para você. Alguma coisa me diz que hoje eu volto a viver, sendo feliz ao teu lado, viver distante, porque mamãe,
Só pra você eu cantarei agora, mamãe. A solidão foi para sempre embora. Nestas palavras de amor que eu digo nesta canção, creia, mãezinha querida, nasce do meu coração, mamãe. A chama viva que me aquece é você, toda a minha vida. Eu só desejo ao seu lado viver. Sinto tremer suas mãos e a voz cansada falar. Ao me fazer um carinho, mamãe, numa canção de ninar, sua cabeça está branca, mas a luz no teu olhar, mamãe. Só pra você eu cantarei agora, mamãe. A solidão foi para sempre embora. Nestas palavras de amor que eu digo nesta canção, creia, mãezinha querida, nasce do meu coração, mamãe. A chama viva que me aquece é você, toda a minha vida. Eu só desejo ao teu lado viver. Perceberam que a escalada sempre fazer no final dessa. E que bom, Carmelita, me permite dizer que aqueles que não têm a mãe, como eu, fisicamente aqui, com certeza ela esteve esse encontro aqui conosco esta tarde. Muito obrigado, viu? Nada, foi surpresa para vocês. Pois é, maravilhoso. A minha ainda está encarnada, mas me emocionou profundamente. Obrigada. Bem, meus irmãos, agora depois deste momento de homenagem às mães, eu não poderia deixar de fazer, porque quem tem mãe sabe o valor que ela é para nós, a importância de uma mãe para nós. Nós não poderíamos deixar neste dia tão importante para nós filhos e filhas, que como ele disse, já tem outros que não têm, no meu caso, como eu, como a minha irmã que também está ali, como a minha sobrinha também chorando a ausência de sua mãe que faz pouco tempo. Nós não poderíamos deixar de homenageá-las. Então vamos pedir a Deus, nosso Pai, nosso Mestre maior, pedir a Jesus que nos oriente com as suas bênçãos misericordiosas, pedir ao nosso mestre Eurípides Barçanufo, orientador desta casa, que nos conduza sempre ao caminho do bem, do amor, do perdão, como nos foi dito durante a palestra. Que possamos nós, meus queridos irmãos, amarmos uns aos outros como Jesus nos ensinou. Amarmos uns aos outros como amamos a nós mesmos. Porque só assim atingiremos o objetivo que buscamos nesta casa abençoada, nesta casa cheia de luz e de bênção, que nós sempre sentimos que ela tem, possamos prosseguir com a segunda parte dos nossos trabalhos, que é de passes e vibrações, e que possamos nos envolver e, ao regressar aos nossos lares, levar também para os nossos familiares essas bênçãos de luz.
Que assim seja, meus queridos irmãos. Gratidão a você.